Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, aqui no QI do Dinheiro a gente acredita muito em educação financeira. Eu acredito piamente que você sabendo mais sobre não apenas investimentos, né, produtos de investimento, fundos, ações e etc., mas sabendo mais sobre finanças, matemática financeira, economia, eu acredito que isso é capaz de transformar a vida das pessoas, pelo menos o básico, né? Eu costumo dizer que eu nunca fiz um curso de odontologia, mas eu sei que eu tenho que escovar os dentes todos os dias depois das refeições, não é mesmo? E não saber isso pode colocar em sério risco a minha saúde bucal. E para quem investe, eu acho que saber esse básico também de economia e de finanças é fundamental. Isso não apenas possibilita que você seja um investidor melhor, que você se planeje financeiramente com maior eficiência e, inclusive, aumenta as chances de você alcançar os seus objetivos financeiros, como também impede que você caia em certas armadilhas que a gente sabe que existem por aí no mercado, né, de profissionais que nem sempre vão te indicar e te oferecer os produtos mais indicados para os seus objetivos, né, aqueles produtos que são melhores para você. Às vezes a gente sabe que acontece, a oferta de produtos são melhor para o profissional que está te oferecendo aquilo, né? É imprescindível que você saiba identificar essas armadilhas. Mas para isso a gente gosta de passar conteúdo com informação muito relevante mesmo, né? E um desses conteúdos que eu acho muito importante que vocês saibam é sobre economia mesmo. Então, eu vou começar a gravar aqui uma série de vídeos sobre economia, sobre política fiscal, política monetária, como funciona a economia no geral, sistema financeiro nacional e internacional, como que funcionam as crises, por exemplo, tudo isso. Mas hoje a gente vai começar pelo básico, tá? Como funciona a economia. Esse vídeo é um vídeo muito mais introdutório, e eu acredito que para começar a entender, na verdade, para entender até a fundo mesmo os fundamentos da economia, é muito mais importante conceitos gerais e é muito mais importante o lado social da economia, entender que a economia é feita por pessoas, né, do que a parte de matemática, de cálculos, tá, de projeções, modelagem financeira e econômica e etc. Então esse vídeo é muito sobre isso, tá? Sobre o funcionamento de uma economia, como que ela funciona e esses conceitos um pouquinho mais básicos para que vocês comecem a entender melhor, né, para que a gente tenha um nivelamento, e aí sim eu vou fazer mais vídeos aí mais aprofundados, né, sobre política monetária, política fiscal, entre outras coisas, sistema financeiro, crédito, e aí a gente consegue até entrar mais a fundo em produtos de investimento, em derivativos e outras coisas, tá? Bom, então vamos lá, né? O que é a economia? Como que ela funciona? O que significa isso? Bom, para entender o funcionamento da economia, eu acho importante você entender a sua molécula fundamental mais básica, né? Seria como olhar para um material e analisar o seu átomo. E qual que é o átomo da economia? Qual que é a molécula fundamental da economia? São as transações. Tá? Transações entre pessoas, empresas e governo que acontecem diariamente. Eu fiz aqui uma apresentação muito simplesinha para mostrar para vocês, para ir passando a ideia de maneira mais lúdica, mais ilustrativa, e que eu acho que vai conseguir cumprir essa função. E ela é muito baseada, pessoal, num vídeo que eu queria recomendar para vocês, que é um vídeo do Ray Dalio. O Ray Dalio, para quem não sabe, é um dos maiores gestores de hedge fund hoje do planeta, tá? É um cara muito respeitado, eu gosto muito dele, e ele tem um videozinho de meia hora com uma qualidade muito maior do que essa daqui, né? Com os recursos assim tecnológicos, é um desenhozinho animado muito legal, e eu acho que a ideia que ele passa é muito bacana, acho que vale a pena, já existe até o vídeo legendado em português, só procurar no YouTube, tá? Recomendo muito. Bom, mas então o que é uma transação, tá? Entre duas pessoas, entre uma pessoa e uma empresa, entre duas empresas, empresa e governo, enfim. O que é uma transação? Presta atenção porque é muito complicado. É isso. Você chega numa loja, né? Aqui uma empresa, pede o produto que você quer, você recebe o produto e entrega o dinheiro. Nada mais é do que isso, né? Simples assim.
E essas transações acontecem diariamente, assim, milhões e milhões, talvez bilhões e bilhões dentro de uma sociedade, em diferentes mercados. Aqui a gente tem o mercado, por exemplo, de produção de carnes, então o produtor rural lá, o criador de gado vende o gado para o agronegócio, uma indústria de beneficiamento que vai transformar aquilo em carnes, em peças de carne, e depois ainda tem que ser transportado para distribuidores, para supermercados, açougues, etc., para aí então ser revendido para você em uma nova transação. E inclusive com serviços, né? Tá ali o doutor oferecendo os serviços dele como mercadoria, né? Ele oferece o serviço dele, cobra o dinheiro para atender, para fazer a consulta, fazer o exame, a cirurgia, o que for, e recebe o dinheiro em troca, e isso é uma transação no mercado de saúde. Então, a economia nada mais é, a economia de um país nada mais é do que a soma de todas essas transações entre todas as pessoas, empresas e governos em todos os incontáveis mercados que existem. E é importante lembrar que essas transações podem acontecer seja dentro do país, não transações domésticas, no mercado interno mesmo, ou com indivíduos, empresas e governos de outros países, né, comprando e vendendo bens e serviços de outros países, que são as exportações e importações aí dos mais variados tipos e mercados. É interessante verificar que o agente econômico é qualquer pessoa que atua, tá, na economia, uma pessoa física, jurídica, um governo, o que for. Ele geralmente desempenha mais do que um papel na economia. A gente tende a falar de um empresário, por exemplo, do setor hoteleiro, como um empresário apenas. Ele é isso. Ele só faz esse papel. Ele constrói imóveis e oferece quartos de hotel para quem quiser passar uma temporada lá. Mas ele é também um consumidor, concorda? Então ele é um consumidor de diferentes mercados. Ele compra pão, faz experiências gastronômicas, ele mesmo viaja, tem consulta médica, come carne, o que for, né? Vinho, bebida, carro, é infindável, né? Então, por a gente estar tratando de pessoas, ele desempenha mais do que um papel apenas na economia. É muito importante ter isso em mente, para a gente entender realmente como funciona a economia. E para as pessoas, empresas e governos possam consumir algum produto ou serviço, primeiro, óbvio, é importante que esses produtos e serviços sejam produzidos e estejam disponíveis ali, né? E essas cadeias de produção são geralmente muito longas e complexas, tá? Envolvendo milhões e milhões de transações, entre outros tantos milhões e milhões de pessoas físicas e jurídicas, tá? Entre produtores de matéria-prima, incontáveis prestadores de serviço, intermediários, dezenas e às vezes centenas de milhares de indústrias de beneficiamento diferentes, né? Dependendo do produto que a gente está falando, do mercado que a gente está falando, né? Até que o produto possa chegar a distribuidores e vendedores para que só então estejam disponíveis para o consumidor final, né? E aí são bilhões de transações no meio do caminho, desde a primeira atividade econômica ali, que geralmente tem alguma coisa a ver com extração ou extração mineral, né, extração de recursos naturais, ou então beneficiamento de recursos naturais, ou então plantação, alguma coisa bem primária assim, até o produto final, que pode ser complexo ou não. Imagina uma aeronave, né? Ali a gente identifica desde borracha de seringueira, minério de ferro, etc., até a construção, o beneficiamento, a manufatura de componentes eletrônicos extremamente complexos, com outros metais, né? Enfim. Então, dependendo da cadeia de valor do mercado que a gente está falando de assim, bilhões e bilhões de transações mesmo, que acontecem diariamente, continuamente, com cooperação entre milhões e milhões de pessoas, empresas, né? Tem um economista que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, chama Leonard Read, esse Read é R-E-A-D, é um economista que nasceu no final do século XIX, desenvolveu sua atividade econômica no século XX, já no início do século XX. Ele é um notório economista norte-americano, ele produziu inúmeros livros e conteúdos e textos, né, sobre economia, política, questões sociais, até ética e filosofia. Ele é o fundador do FEE, F-E-E, que é a Foundation for Economic Education, né, a Fundação para a Educação Econômica.
E talvez o ensaio mais famoso dele se chame Eu, o Lápis, né? E nesse ensaio, que você pode encontrar facilmente na internet, eu recomendo a leitura também, muito, muito interessante, ele descreve de uma maneira muito lúdica a complexidade de uma cadeia de produção, assim, né? E o que se demanda para produzir um produto tão simples, aparentemente, como um lápis. E é como se o lápis fosse contando sobre a sua história, por onde ele passou, os seus ancestrais, desde a borrachinha que tem lá atrás, né, até o grafite, evidentemente, a madeira, enfim. E ele te convida a uma reflexão sobre isso, né, sobre a quantidade de pessoas que estiveram envolvidas até o nascimento, né, desse personagem que é o lápis. É bem interessante, recomendo demais. E talvez esse texto do Reed tenha influenciado também um outro grande economista que eu admiro muito, que é o Milton Friedman, da Escola de Chicago, PhD, né? E ganhador do Prêmio Nobel, se não me engano, em 1976, a inserir a história do lápis num seriado de TV que ele produziu para a TV americana na década de 80, se não me engano, chamado Free to Choose, que inclusive livres para escolher, a tradução, que inclusive originou um livro homônimo depois, né, posterior à série. A série foi original, ele era o apresentador da série, né, de TV, da TV norte-americana dos anos 80. O vídeo é muito curto, é 2 minutinhos e é mais ou menos a mesma história, né? Ele segurando um lápis na mão e refletindo sobre quantidade de pessoas que tiveram que cooperar ali livremente para fabricação, para produção daquele bem, né? Daquele produto que a gente acha que é super simples, mas partes do mundo inteiro, transporte do produto, né? E aí cada ferramenta que se usa, precisou de uma serra para derrubar o cedro, que é a matéria-prima, por exemplo. Então, a serra precisa de aço, e aí quantas pessoas são envolvidas? A aço precisa de minério, quantas pessoas envolvidas nessa cadeia de valor? É muito interessante pensar nisso. Então, isso é economia, são pessoas mesmo agindo. Quando você fala, não, mas tem empresas também. Não, legal, mas você já viu alguma empresa andando por aí, tomando decisão? Não é assim, né? Por trás da empresa tem o quê? Pessoas, tá? Então, economia, gente, é muito mais sobre pessoas, sobre a ação de pessoas, as decisões de pessoas, do que números, tá? E modelagem, pelo menos para entender essa parte mais fundamental da economia, sem dúvida nenhuma, o estudo de pessoas, tá? É uma ciência muito mais social do que exata, na minha opinião. Mas tem uma outra lição aqui muito importante que eu queria compartilhar com vocês dessa transação, que na verdade é uma lição dentro de finanças. Finanças é uma disciplina dentro de economia que vai estudar o valor das coisas. E essa noção ela é muito importante. Ela parece simples, mas ela é muito importante para a compreensão mesmo da economia e como que ela funciona. Bom, então a economia nada mais é do que essas interações entre, né, milhões e milhões de pessoas aqui, representadas aí os intermediários, transporte, serviços, enfim. É uma coisa bem complexa e bem interligada também. Mas voltando aqui para o nosso exemplo anterior, eu queria utilizá-lo para passar um ensinamento também fundamental que vem de finanças. Finanças é uma disciplina também muito importante, né, dentro de economia, que é basicamente a disciplina que vai estudar o valor das coisas, o valor dos ativos, dos bens, dos serviços, né, o valor. Inclusive é a minha especialização, né, acadêmica, é finanças. Gosto muito da área, sempre me interessei por ela. E olha que coisa interessante aqui, que, gente, é muito importante para entender esse conceito, tá? Entender economia mesmo. Quando você faz uma transação, vamos supor lá naquele primeiro exemplo, o sanduíche ou o combo aqui, né? Ele te custou R$30. Esses R$30 para você é custo, né? É um custo das suas despesas pessoais, é um gasto, melhor dizendo. Mas para a empresa que te vendeu, é uma receita de igual valor, né? Olha que legal, o valor que é seu custo para a empresa é receita. E isso é muito importante que a gente entender, porque a gente entender e a gente ter em mente, porque tudo na economia é assim. O que você tem de dívida, de passivo, para quem te emprestou é um ativo, ele tem esse mesmo valor a receber, concorda?
O seu gasto é a receita dos seus fornecedores e prestadores de serviço. Para a empresa, a mesma coisa. Eu sou empresário, né? Geralmente um dos maiores custos da empresa é a folha de pagamento, um dos maiores custos, né? E para os trabalhadores da minha empresa, aquilo é receita, concordam? Então, tudo na economia ele vai bater. Se você olhar um balanço de uma empresa, você vai ver que ele vai ter dois lados. Do lado esquerdo, você vai ter todos os ativos, que são os bens e direitos, e do lado direito você vai ter os passivos, que são as dívidas e o a pagar. Dentro do passivo tem uma divisãozinha que é o dinheiro que você tem a pagar para terceiros, para pessoas que não são da empresa, terceiros do ponto de vista, na verdade, do acionista. Então, o capital de terceiros, então eu tenho fornecedores a pagar. Fornecedor é um terceiro. Peguei empréstimo no banco, terceiro. E tem mais embaixo o dinheiro que eu tenho a pagar, ou na verdade o valor das minhas obrigações para com os meus acionistas, né? O que a empresa deve para os acionistas, deve entre aspas, tá? Porque não é exigível, que é o patrimônio líquido. Mas você pode analisar esse balanço também como usos e fontes. De onde vem o seu dinheiro? Vem da minha dívida com fornecedores, da minha dívida com bancos e do dinheiro que os sócios investiram na empresa, seja através de aporte de capital social, seja através de retenção de lucros. Do outro lado tem onde que eu coloquei esse dinheiro. E isso sempre vai bater. Ativo, passivo, sempre bate. E tudo na economia é desse jeito. Lembra, o gasto de um é a receita do outro. Sempre, tá bom? Mas a bem da verdade é que você não precisa de dinheiro necessariamente para iniciar uma transação. Você pode fazer uma transação com crédito. Olha que interessante. Peguei aqui um outro exemplo que a gente já passou lá do setor de produção de carne e perceba que não teve transação de dinheiro. O que houve foi a geração de um título. Tá? Do lado de quem comprou ali o boi, ele tem um título a pagar, ele tem uma dívida ativa com o fornecedor dele. E o fornecedor, o produtor rural lá, ele tem um título a receber. É o mesmo título, é o mesmo valor, né? O valor do boi ali ficou a pagar, mas não foi transacionado dinheiro e futuramente essa transação vai ser quitada, vai ser findada com o pagamento desta dívida, né? Desse título de crédito. Isso tudo aqui, pessoal, esses contratinhos aqui, é um contrato de crédito, né? É um título de crédito, em outras palavras, pode ser entendido como isso. Ele regulamenta em que condições vai ser feito esse pagamento futuro, porque, obviamente, a gente prefere receber o dinheiro hoje do que deixar para receber lá na frente. Isso é natural do ser humano, né? Você prefere receber R$1 milhão hoje, R$1 milhão daqui a 10 anos. Desconsiderando inflação, inclusive. Pode esquecer que não vai ter inflação. É claro que se você puder escolher, você prefere receber hoje. Então é natural que haja algum tipo de remuneração, né, ou desconto à vista, mas em última instância acaba havendo alguma incidência de juros, de correção para o pagamento futuro, né? Então, inicialmente a transação foi iniciada sem nenhum dinheiro, né? Foi feita por meio de crédito, e esse crédito foi criado ali entre as duas partes em comum acordo, e futuramente, quando esse produtor aqui do agronegócio, né, a indústria de abate, por exemplo, ela recebe o dinheiro, aí sim ela pega esse dinheiro e quita a dívida e some o saldo devedor, né, do parte da indústria, e some também o saldo a receber, porque já foi pago e já foi recebido naturalmente, né? Então o crédito, veja bem, tanto faz se você vai iniciar uma transação via crédito ou com dinheiro, tá? Então, para movimentar a economia, boa parte do que movimenta a economia é crédito mesmo, tá? Tanto faz você compra o bem e o serviço à vista, com dinheiro, ou parcelado, ou com dinheiro dos outros. Você vai no banco, pede um dinheiro emprestado, compra o bem que você deseja e depois paga o banco, né? E muito costumeiramente o que a gente pensa ser dinheiro, na verdade é crédito. Que, aliás, o sistema de crédito, né, o mercado de crédito, ele funciona como qualquer outra transação. Olha só. Em azul aqui no meio a gente tem você quer comprar uma casa deste proprietário aqui, e aqui a gente tem um banco, tá? Um banco que a gente chama o banco comercial
simples. Já explico para vocês o que significa esse banco comercial. Como que funciona essa transação? Você vai no banco, pede o dinheiro emprestado. Gera-se um contrato, né? Esse contrato a gente pode chamar ele de título, não pode? Se a gente estiver olhando para a sua ótica, ele é um título de dívida, porque você deve dinheiro, né? Tá aqui falando que você deve dinheiro. Mas para o banco, concorda que ele é mais um título de... é um título de crédito, sem dúvida, mas é mais um título de renda fixa. Porque quando ele faz a aplicação em você, quando ele manda o dinheiro para você, ele já sabe qual que é os juros que ele vai receber, a menos, é claro, que você deixe de pagá-lo, né? Mas olha como que renda fixa é crédito, né? Renda fixa é uma operação de crédito, inclusive incide IOF, tanto no CDB, se você resgatar, o CDB é aquela aplicação que você faz no banco, né? Se você resgata com menos de 30 dias, incide IOF. E quando você vai pegar dinheiro emprestado, também incide IOF, é curioso isso, né? Mas lembrem de uma coisa, renda fixa é crédito, são dois lados da mesma moeda. Para quem pegou o dinheiro e assinou o título, contratou, né, aquele empréstimo, aquilo é um saldo a pagar. Mas para quem emprestou o dinheiro, aquilo é um saldo a receber futuro. Quem pegou o dinheiro vai pagar juros e quem emprestou o dinheiro vai receber juros, vai ter uma receita financeira aí de juros, né? Então aqui no primeiro momento você foi lá no banco, pegou o dinheiro emprestado, depois você pega o dinheiro e, obviamente, paga o proprietário, recebe a casa, né? Fica com o bem que você adquiriu e pronto. E aí, ao longo do tempo, você vai trabalhando, vai gerando sua receita e vai pagando aquilo parcelado nas condições contratadas para o banco, né? Para o credor. Quando você termina de pagar, pronto, aquilo foi quitado. E aí, olha que legal. Esse dinheiro que o banco te emprestou foi o dinheiro do banco? Ele pegou o dinheiro dele mesmo e emprestou para você? Não, não foi isso. Pode até ter, claro, uma parcela do banco, mas uma parte ali do dinheiro emprestado que é do banco, sim, mas a maior parte do dinheiro que o banco te empresta, ele vem de outros correntistas, vem de outras pessoas, empresas que aplicam suas poupanças neste banco. Então isso é o mercado de crédito. O banco, por que chama banco comercial? E eu adoro esse nome, porque dá a ideia mesmo de um comércio, né? Quando a gente pensa em comércio, eu pelo menos sempre lembro daquela mercearia lá na porta de entrada de um bairro ou de um condomínio, que basicamente compra e vende mercadorias sem fazer nenhum beneficiamento, né? Ele não transforma farinha em bolo e vende o bolo. Ele compra laranja, vende laranja, compra maçã, vende maçã. Então ele compra e vende a mercadoria e o lucro dessa mercearia é o quê? É o spread. A diferença entre o preço que ele paga para o fornecedor dele, né, o preço de custo daquela mercadoria e o preço de venda. Nada mais é do que isso, certo? Para o banco comercial é a mesma coisa, mas qual que é a mercadoria que ele compra e vende? Dinheiro. Um banco comercial faz apenas isso, intermedia a compra e a venda de dinheiro, ok? Através de operações de crédito. Então ele vai comprar dinheiro de quem? Dos clientes dele, dos correntistas dele. E qual que é o preço de custo? As taxas que o banco paga sobre os produtos que ele oferece, os produtos de captação, que são poupança, o CDB, LCI, LCA, letra financeira. Tudo isso são produtos que quem investe nesses produtos está, em última instância, emprestando o seu dinheiro para o banco, com a promessa de que o banco vai pagar futuramente, seja numa data pré-determinada ou a qualquer momento, no momento da solicitação do resgate, naqueles produtos que você pode resgatar a qualquer momento, né? E o banco pega esse dinheiro que ele comprou dos seus correntistas e vende para pessoas e empresas, inclusive para o governo, que precisam de mais caixa, mais dinheiro para realizar investimentos ou para consumir bens e produtos que eles não têm condição de consumir no momento ou só com dinheiro próprio. E essa, gente, é uma das principais funções, se não a principal função de um sistema financeiro, que é canalizar os recursos dos poupadores
para os tomadores. Imagine você uma economia sem nenhum sistema financeiro, sem banco, sem mercado de capitais, sem nada disso. Pessoas que são mais produtivas e que conseguem controlar o seu padrão de vida nesse tipo de circunstância, elas vão ter um superávit, né? Elas vão ganhar mais renda do que elas vão consumir. Então vão ter uma geração de riqueza ali superavitária, a mais do que elas precisam no momento. Só que como não existe nenhum banco, não existe mercado de capitais nem nada, elas vão guardar aquilo num baú em casa, debaixo do colchão e etc. E aí pessoas que às vezes gostariam de consumir um bem mais valioso, como por exemplo a casa própria, ou gostariam de investir numa fábrica, né, de 2, 3, 5 milhões de reais que ia produzir muita coisa, gerar muita riqueza, as pessoas não vão ter acesso a uma linha de crédito, a um financiamento para realizar esses investimentos ou para consumir esses bens. Então, uma vez que você tem um sistema financeiro bem desenvolvido, as pessoas que são superavitárias, os poupadores, podem então guardar o seu recurso a mais em bancos, instituições financeiras, ou atuar no mercado de capitais, onde também podem emprestar dinheiro para empresas, ou então se tornar sócios de empresas. Em alguns momentos, em algumas operações, esse dinheiro pode ser injetado, né, o dinheiro das ações que a pessoa compra pode ser injetado diretamente na empresa, não é em toda operação de compra de ação que isso acontece, mas de tal maneira que esse recurso a mais que essas pessoas geraram, que elas guardaram, ele possa voltar para a economia e seguir gerando desenvolvimento econômico, seja por meio do financiamento ao consumo, tanto de empresas quanto de pessoas, né, que precisam consumir algum bem e não tem todo o capital necessário, todo o recurso necessário para adquirir o bem, seja para financiar o investimento de empresas mesmo, seja na expansão da fábrica, na contratação de mais empregados, aquisição de novos equipamentos que vão permitir maior produtividade, maior geração de riqueza e etc. Então é assim que um sistema financeiro contribui para o desenvolvimento econômico e social de um país, de uma economia, ok? Bom, e agora a gente começa a entrar num tema extremamente interessante, que é o sistema financeiro nacional. A gente já falou um pouco sobre dinheiro, sobre crédito, e é uma parte muito importante da economia e talvez uma das menos entendidas, menos compreendidas, né? É também no sistema financeiro que a gente geralmente realiza os nossos investimentos. Todos os canais, os consultores financeiros falam muito de produtos financeiros, não é mesmo? Então a gente está sempre falando de sistema financeiro aqui, direto ou indiretamente. Mas você sabe como que ele funciona? Você sabe que por trás de algumas das maiores crises recentes do mundo esteve esse sistema financeiro, a redução da atividade econômica, né, geração de emprego, aumento da renda, ou o contrário, né, o aumento do desemprego, redução da renda e etc. Essa é uma área extremamente importante, onde a gente vai falar de política monetária, crédito, ciclo econômico, mas é um assunto para um próximo vídeo. Então fica ligado aqui no canal QI do Dinheiro para acompanhar os próximos vídeos sobre economia. Bom, se você gostou do vídeo de hoje, deixa um comentário aqui, deixa um like, compartilha. Se você não gostou, também deixa suas críticas, a gente faz questão de feedback, eu adoro aprender aqui, eu prometo que eu leio todas e aí a gente vai sempre melhorando e produzindo conteúdos de cada vez mais valor para você. Combinado? Então é isso, por hoje é só. Um forte abraço. Até mais.